Olá galera, então vou trazer aqui um vídeo para vocês sobre figuras de linguagem, tá bom? Então vamos revisar aqui numa série de vídeos as figuras de linguagem, as principais que a gente estudou. Deixa eu só me pegar aqui o slide que eu preparei para apresentar para vocês, tá bom? Só um minutinho, daqui o slide. Deixa eu ver aqui se está tudo certo, para não ter problemas aí com a gravação. Tá ok? Então vamos lá. Então a gente vai revisar aqui numa série de vídeos as figuras de linguagem. Vamos passar por todos os 4 grupos que a gente estudou e que a gente viu que são divididas as figuras de linguagem. Beleza? Eu sou o professor Aurismar e esse é o nosso canal Sala de Aula. Bom, onde a gente vê aqui as aulas, a gente monta slide, tudo aqui é gravado ao vivo, sem edição. Então, tem cachorro latindo, tem carro buzinando, vizinho trabalhando, é nossa sala de aula. Então, eu trouxe aqui esse slide muito bacana, tá show de bola aqui, bem resumido, tenho certeza que vocês vão gostar, tá show. Vamos ver aqui, começa aqui então, galera, trazendo o conceito sobre o que são as figuras de linguagem, né? Primeiramente, vamos entender isso aqui. Deixa eu pegar só a canetinha aqui, que não tem como. É sala de aula, a gente tem que ter uma caneta para ir rabiscando, né? Não dá aula sem caneta. Tá aqui a canetinha aqui. Então, o que são as figuras de linguagem? Ó, grave isso aqui. São recursos linguísticos. Então, são recursos que a gente utiliza por meio da linguagem. Para que a gente vai utilizar esses recursos? Para que serve? Ó, para dar maior ênfase ao que se quer dizer. Então, são recursos da linguagem que são utilizados para dar maior ênfase, ou seja, para destacar. Quando eu quero destacar uma coisa, deixá-la bem clara, fazer uma linguagem destacada, eu utilizando as figuras de linguagem, que são recursos, eu posso dar maior destaque. Eu vou utilizar as figuras de linguagem, vou dar maior destaque, destacada, certo? Uma mensagem destacada ali por meio de figuras de linguagem. Eu vou realçar o que eu estou querendo dizer. Eu não vou dizer aquilo de maneira comum, de maneira referencial, né, objetiva, não, eu vou dar várias nuances ao que eu quero dizer. Então, para que isso aconteça, eu utilizo as figuras de linguagem. E aqui, ó, veja bem, as figuras de linguagem, ela deixa o seu uso deixa o texto mais expressivo, mais plástico e mais belo. Claro, se eu utilizo uma metáfora, comparação, hipérbole, metonímia no meu texto, ele vai ficar muito mais expressivo, vai ficar mais plástico, placidez aqui, plasticidade poética, plasticidade na criação, né? Para tornar o texto mais belo, mais bonito do que um textozinho comum, beleza? Então aqui, ó, ocorre quando fazemos uso da linguagem conotativa. Nunca esqueça disso, galera. Figura de linguagem é uso da linguagem figurada, que é a mesma coisa de linguagem conotativa. E nesse ponto aqui eu quero dar um macete para vocês. A linguagem conotativa vai se opor à linguagem denotativa, certo? Denotativa. Então, quando eu digo conotação, eu estou falando da linguagem no sentido figurado. E quando eu falo denotação, é o contrário da conotação. Então, veja bem, se conotação é a linguagem no sentido figurado, a denotação é a linguagem no sentido real, certo? Beleza, até aqui tudo bem. Conotação é a linguagem no sentido figurado, denotação é a linguagem no sentido real. Você está vendo o vídeo agora, você não esquece, mas daqui a 10 minutos você sair, fechou esse vídeo, você pode esquecer. E tem um macete aqui, galera, um macete que você não vai esquecer mais nunca. Veja bem, denotação é escrito com D, a letra D, certo? Esse D eu escrevo o quê? Qual é a palavra que eu escrevo com D? Dinheiro, ó, dinheiro. E qual é o nosso dinheiro, galera? Qual é o dinheiro que a gente usa aqui no Brasil? Nosso dinheiro é o real. Beleza. Então isso pode ajudar. Isso me ajudou lá no ano de 1998, quando eu fui fazer a prova de redação do vestibular da UFPA. Lembro como se fosse hoje. O tema da redação era lugar de lixo é na lixeira. Era para fazer um texto do tipo dissertativo argumentativo utilizando a linguagem conotativa. E muita gente, galera, não sabia o que era isso.
No entanto, eu lembrei o que era conotação, porque eu lembrei desse macete aqui, ó. Denotação, D de dinheiro, dinheiro é o real. Então, denotação é a linguagem no sentido real. Ó, denotação é a linguagem no sentido real. Ora, como só tem esses dois, conotação e denotação, se eu sei que denotação é a linguagem no sentido real, conotação é a linguagem figurada. E é aqui na conotação que vão acontecer as figuras de linguagem. Digamos que isso daqui, ó, denotação, eu posso comparar com aquela tinta branca que você compra nas lojas de material de construção, aquela tinta base d'água, que você precisa botar uma bisnaga ali para enfeitar, fica uma coisa horrorosa quando você pinta as paredes, beleza? Agora, a conotação não, a conotação é aquela tinta souvenir, aquela tinta óleo, que você já compra ali com a cor que você deseja, e tem várias cores e várias tonalidades e muitas opções. Então, quando eu uso a linguagem denotativa, e eu digo garrafa, garrafa significa garrafa e nada mais. Se eu digo um poste, na linguagem denotativa, poste é um poste, não tem outro sentido. É lá de botar a luz, a lâmpada, né, da rua, iluminação, puxar a fiação elétrica. Poste é poste. Agora, se eu estou no campo aqui dentro da conotação, no sentido figurado, um poste pode significar 1000 coisas, menos um poste de verdade. Uma garrafa pode significar 1000 coisas, menos a garrafa de verdade, porque aqui eu vou estar usando as palavras fora do seu sentido real. Beleza? Isso para deixar o texto muito mais expressivo. Então, partindo desse princípio, a gente vê aqui, ó, a última característica que eu elenquei aqui para vocês. É de amplo uso na linguagem coloquial, em textos de publicidade e, sobretudo, em textos literários. Na linguagem coloquial, no dia a dia, em casa, cara, em casa, no dia a dia, é onde a gente utiliza muito a linguagem conotativa. Quando você diz que aquele seu vizinho é uma cobra, isso tem um significado, ele não é uma cobra de verdade. A palavra cobra aí está no sentido figurado. Quando um cara olha para uma garota e acha bonita, que chama ela de uma gata, é linguagem figurada. Galera, se você for refletir aqui sobre o dia a dia, tá cheio de uso de linguagem conotativa. Quando você diz que o pé da mesa quebrou, você está usando uma linguagem conotativa. Você diz que precisa de 2 dentes de alho para temperar o feijão, é linguagem conotativa, figura de linguagem. Então, está no nosso dia a dia, na linguagem coloquial. E também aqui, galera, veja bem, texto publicitário. Não existe publicidade, ou se existe uma publicidade que não explora a linguagem conotativa, é um texto publicitário pobre, né? Não tem muita expressividade, é aquela coisa muito seca, parecendo panfleto sem nenhum valor criativo ali. E também, claro, obviamente, a literatura. A literatura trabalha com a imaginação, a ficção, né? A poesia, com o fingir poético, o fingidor, né, do poeta, vai utilizar em cheio aqui as figuras de linguagem. Beleza, então aqui, veja bem, as figuras de linguagem são divididas em 4 subgrupos. Nós temos as figuras de linguagem, a gente vai dividir em 4 subgrupos. Quando eu tenho lá as figuras de linguagem, eu posso estar falando aqui primeiramente de figuras de palavras ou semânticas. Eu posso estar falando aqui de uma figura de pensamento, eu posso estar falando de uma figura de sintaxe ou construção, ou eu posso estar falando de uma figura de som ou harmonia. Seria um vídeo muito longo falar de todas essas agora. Então, nesse vídeo de hoje, nesse primeiro vídeo agora, eu vou falar desse grupo aqui, ó. Eu quero focalizar nesse primeiro grupo com vocês. E aqui já é assunto suficiente para a gente fazer um vídeo bacana. Muito bem, depois a gente vai tratando de cada um desses aqui em vídeos separados. Então, as figuras de semântica ou palavra, por que tem esse nome aqui, ó? Estão associadas ao significado das palavras. Então, quando eu digo figura de palavras, é aquela construção figurada que vai trabalhar aqui, ó, com a significação da palavra em si. Aí nós temos exemplo que é metáfora, comparação, metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. São aqui os principais exemplos de figuras de palavras, figuras de linguagem que acontece ali no âmbito da palavra, no significado da palavra. Por isso que tem esse nome, figura de palavra ou semântica. Por exemplo, lá quando o poeta Camões disse que amor, foi que ele disse, Camões, amor é
fogo. Ó, amor é fogo. Então aqui, veja que aqui o jogo que está sendo feito é numa comparação do amor com o fogo. A gente vai ter que buscar os significados do fogo e tentar descobrir aqui por que, que o Camões disse que amor é fogo. Ora, o que, que tem o fogo com amor? O fogo a gente põe lá, a gente acende o fogo, né? Começa pouquinho, aí você alimenta o fogo. Conforme o fogo vai pegando aqui na lenha, digamos, né? Uma fogueira, o fogo vai aumentando. O fogo aumenta e vira um fogaréu, grandão, imenso. Só que, o que acontece? Se você não botar mais lenha aqui nessa fogueira, o que vai acontecer? Essa chama vai começar a apagar, vai ficar só um pouquinho. Aí se você soprar e botar mais lenha, ele torna a aumentar. Se você deixar de alimentar, ele acaba. O amor parecido, veja bem que o Camões comparou porque ele viu aí algo semelhante. O amor também começa assim, ele começa pouco, aí você começa a alimentar, com paixão, né, com atitudes, o amor cresce e vai lá em cima. Mas se você deixar de alimentar o amor, o que acontece? O amor acaba, o amor apaga, né? Apagou-se, o amor é um fogo, então acaba. Então veja que tem aí uma jogada de significado entre as palavras, amor e fogo. O poeta conseguiu visualizar aí algo que ele fez aí uma comparação implícita que a gente vai já ver. Beleza, então essas figuras que trabalham dentro da palavra, com o significado das palavras, a gente chama de figuras de palavras. Mas existe aqui o segundo grupo, que são as figuras de pensamento, que vai trabalhar aqui ó, com a combinação de ideias ou pensamentos. Não é só uma palavra que está em jogo, mas é toda uma ideia, todo um pensamento. Por exemplo, aqui ó, a hipérbole trabalha com a ideia de exagero, né? É só você lembrar lá da música do Cazuza, exagerado, jogado aos teus pés, te trago 1000 rosas roubadas, e aí vai. O eufemismo é o contrário da hipérbole, trabalha com a ideia de suavizar as coisas, deixar tudo mais suável, né? Tudo mais tranquilo. A Litote tem a mesma ideia aqui do eufemismo, se parece até, e a gente vai estudá-las de maneira separada. Aí tem a ironia que trabalha com aquela ideia de você dizer alguma coisa para que se entenda outra diferente, né? Você diz uma coisa, mas na verdade querendo que a pessoa entenda o contrário. A personificação, que é quando você atribui a ideias e atitudes de seres animados a seres inanimados. Aquilo que pertence ao ser humano, por exemplo, pensar, olhar, sorrir, você atribui isso a um ser inanimado, a um ser irracional. Personifica, então é personificação. A antítese, que trabalha com os sentidos opostos das palavras, vida, morte, céu, inferno, anjo, demônio. O paradoxo, que também trabalha com esse jogo de opostos mais intimamente ligados. Aí nós temos a gradação, o apóstrofe, que a gente vai estudar cada um deles quando chegar nesse grupo. O grupo 3 a gente vai ver aqui, ó, figuras de sintaxe ou construção, que vai trabalhar na estrutura da frase em si, né? Na forma como o texto é organizado ali, a estrutura sintática da frase, né? Que na língua portuguesa a gente tem uma estrutura sintática que me diz o seguinte, olha, a ordem direta é o sujeito, o verbo e o objeto do verbo, por exemplo, né? Uma estrutura bem básica. O adjetivo vem sempre depois do substantivo, por exemplo. Só que aqui na figura de construção, isso aí pode ser quebrado. Essa ordem é invertida, fica tudo embolado, invertido. O maior exemplo disso aqui a gente vai ver na letra do hino nacional brasileiro. E a gente vai estudar dentro desse grupo a elipse, zeugma, hipérbito, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo, silex, anáfora e muitas outras coisas. E as figuras de som ou harmonia, como o nome diz, som, harmonia, ó, trabalhar com a sonoridade das palavras, galera. É aquela repetição que acontece muito em poemas, de sons semelhantes ou parecidos para dar ritmo ao poema, à canção. Aí nós temos aqui a literação, paronomásia, assonância e onomatopeia, beleza? Nós vamos estudar cada um desses grupos especificamente, mas agora nós vamos entrar aqui no grupo 1, certo? Que é as figuras de palavras ou semânticas. Vamos ver aqui o que diz, ó, figuras de palavras ou semânticas. Primeiro deles, a comparação e a metáfora. Por que eu coloco aqui a comparação e a metáfora juntas? Porque ambas trabalham com comparações, ó, são duas figuras que estão relacionadas, pois ambas fazem comparações. Tanto a metáfora quanto a comparação vai trabalhar com comparações, vão comparar termos entre si, realidades entre si. Pegam a realidade A, compara com a realidade B e a gente tem aí uma figura de construção.
Qual é a diferença? Vamos dizer aqui, a comparação faz uma comparação, obviamente, como o nome diz, entre dois termos de modo explícito. Essa é a palavra-chave aqui, ó. A comparação é feita de modo explícito, ou seja, às claras, sem que a gente tenha que estar imaginando o que quis dizer. Já está dito ali. E essa comparação explícita, ela é feita por meio daquilo que a gente chama de conectivos de comparação. Ó. Quais são os conectivos de comparação? Igual, que nem, semelhante, como, tal qual, tanto quanto, mais que, menos que. Vocês estudaram isso aqui lá quando vocês estavam estudando as conjunções e as locuções conjuntivas adverbiais comparativas. Deem uma olhada lá que vocês vão encontrar tudo isso daqui, serve para fazer comparação. Por exemplo aqui, ó, um exemplo bem clássico é essa composição do Lulu Santos e do Nelson Motta, como uma onda no mar. Veja aqui como ele diz, ó, a vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Olha, é que ele compara a forma da vida, né? A vida da gente vai, vem, né? A gente não tem esse movimento, ora a gente está lá em cima, ora a gente não está tão legal assim, tem horas que você está alegre, tem horas que você está triste, tem horas que você quer sair, curtir, tem horas que você quer ficar em casa recolhido. A vida é isso, é como uma onda no mar. Então o compositor aqui observou esse movimento das ondas do mar, esse movimento da vida, e diz que isso aí é bem parecido. Olha, a vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Você está aqui, está lá, tá aqui, né? Então ele usou aqui uma comparação explícita ao uso do como aqui, ó. Isso aqui poderia ser uma metáfora? Poderia ser uma metáfora. Transformar numa metáfora se tirar aqui o conectivo. Veja bem aqui como é que ficou no segundo slide, ó. Aqui, por exemplo, quando a gente fala da metáfora, ó. O que é a metáfora? É uma comparação implícita. Então a metáfora se diferencia da comparação simples porque ela é uma comparação implícita entre palavras de significados diferentes. Nesse caso, não há o uso dos conectivos de comparação. Aqui a gente não usa os conectivos de comparação. Um exemplo aqui lá da música do Lulu Santos. Ó, só uma adaptação que a gente fez. Ó. A vida é uma onda no mar, no indo e vindo infinito. Olha, aqui não está dizendo que a vida é como uma onda no mar. Aqui está dizendo que a vida é uma onda no mar. A vida é uma onda no mar. A gente pode fazer uma reparação, uma comparação, desculpa, uma analogia com os diagramas de Venn, né? Assim que é chamado isso aqui na matemática, diagramas de Venn, né? Então, quando eu faço uma comparação simples, lá, uma comparaçãozinha, a metáfora ela é mais complexa do que a comparação, né? Porque ela é implícita. Então, quando eu tenho a comparação, eu tenho, na verdade, aqui um conjunto de intersecção. Ó. Aqui seria a vida, né? A vida. Aqui seria o mar. Então, o que o poeta viu aí de semelhante, de comum entre a vida e o mar? As ondas. Então, as ondas, o indo e vindo, esse movimento de ir e vir, tanto das ondas do mar quanto da vida. Então, isso que a vida tem em comum com o mar é a comparação é feita aqui no conjunto de intersecção. No nosso caso aí, ó, o mar e a vida, isso aqui seria o movimento, né? Movimento de ir e vir. Movimento. Aí o poeta disse que a vida é como uma onda no mar, né? Movimento. Então, esse movimento de ir e vir foi feita uma comparação, né? Vai e vem, como uma onda no mar. Aí a vida é como uma onda no mar. Então isso aqui seria uma comparação, conjunto de intersecção. A metáfora, veja que a metáfora diz, a vida é uma onda no mar, no indo e vindo infinito. Eu tenho aqui, ó, digamos aqui, isso aqui é a vida e isso aqui já é uma metáfora, viu, galera? E isso daqui é o mar. É o mar. É o mar não, é o elemento da comparação. É a onda no mar, é a onda do mar, onda do mar. Então veja que aqui houve na metáfora tem uma total identificação, ó, entre os seres comparados. Aqui tem uma separação. Está aqui a vida de um lado, o mar para o outro, eles têm algo em comum. Aqui não, aqui eu identifico os dois elementos da comparação. A vida e a onda no mar é uma coisa só. Na metáfora, a vida é uma onda no mar. É quando o poeta lá diz, o amor é fogo. É uma metáfora aquilo ali, certo? Bom, nós temos aqui esse exemplo da canção de Agenor de Miranda e Araújo Neto e Arnaldo Pires Brandão, né? Que fica famosa na interpretação do Cazuza. Ó,
Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Ah, mas aqui, galera, eu trouxe essa metáfora aqui para vocês entenderem que a metáfora nem sempre segue essa formulazinha aqui, ó. O amor é, a vida é. Isso aqui é uma formulazinha fácil de entender. Se cair na prova de vocês uma questão desse tipo, a vida é como uma onda no mar, é uma metáfora. Agora, se cair aqui, onde é que está a metáfora, galera? Aqui a metáfora ela está mais implícita ainda, porque não tem aquela formulazinha. Então você vai ter que fazer uma análise aqui, ó. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. O que o poeta está chamando aqui de minha metralhadora cheia de mágoas? O que seria isso? Bom, eu posso compreender, alguém pode entender de maneira diferente. O texto literário ele é massa por conta disso, ele não tem uma leitura fechada, é aberta. Mas eu posso entender aqui que aqui ele está falando da construção do poema. Metralhadora cheia de mágoas aqui, no caso, seria o próprio ato de escrever. Quando ele está escrevendo ali, fazendo suas composições ali, é a metralhadora dele cheia de mágoas, né? Onde ele vai na letra que ele vai compor, por meio ali da sua caneta, né? Sua caneta ali da composição, seria essa metralhadora onde ele vai disparar todas as mágoas dele nas letras de suas canções. Lembrem que nessa mesma canção aqui, mais lá adiante, ele diz o seguinte: te chamam de bicha, de ladrão de bicho ou maconheiro e transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro, né? Ou seja, está disparando aí essa metralhadora cheia de mágoas, que seria o ato de escrever, aí a caneta, o objeto que ele usa para fazer suas composições. Então isso daqui é uma metáfora, uma comparação implícita. Está comparando ali o ato de escrever, a caneta escrevendo os versos, com uma metralhadora disparando mágoas. Que bacana, perfeito isso aqui, né? Muito bem, vamos prosseguir. Então aqui a gente chega no outro grupo, que é o grupo das metonímias, que é também uma figura de palavra. Metonímia talvez seja aqui a mais complexa, porque ela vai se dividir em N's, em vários tipos a metonímia, né? E veja bem aqui o conceito. Eu peguei lá do diário online, do dicionário online, diz o seguinte: ó, ocorre a metonímia, né? Metonímia ocorre quando se usa uma palavra fora do seu contexto semântico normal. Uma palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter uma significação que tenha relação objetiva de contiguidade material, conceitual, com o conteúdo ou referente ocasionalmente pensado. Eu aposto que vocês não entenderam nada, mas deixa eu explicar aqui. Digamos aqui esse objeto que eu vou tentar desenhar aqui, vocês vão me dizer aí o que é. Que objeto seria esse daqui, ó? Esse objeto aqui é o que? Uma faca, né, galera? Eu não sei se vocês compreenderam aí, mas isso aqui, opa, pera lá, é uma faca. Eu tentei desenhar uma faca, certo? Eu quero falar da faca. Então, o que seria faca aqui, ó? Seria o meu referente ocasionalmente pensado. Eu pensei numa faca, mas eu não quero escrever faca. Eu quero escrever uma outra coisa que simboliza a faca, o que possa representar a faca. Então eu tenho que pegar uma palavra que tem aqui ó, uma relação objetiva, ou seja, uma relação com esse objeto faca, que tem uma contiguidade. O que é contiguidade? Eu fiz questão de botar essa palavra aqui, que lá no ensino médio, quando eu estudava isso daqui, eu tinha muita dificuldade com essa palavra. Contiguidade é isso aqui, ó, estado ou condição que está contigo, proximidade, vizinhança. Então contigo, digamos aqui, é aquilo que está próximo, ligado aqui. Aqui você constrói uma casa, depois você faz uma puxadinha aqui, ó, essa puxadinha é contigo à casa principal, ou seja, está vizinha, está próxima. Então eu tenho que pegar algo que tenha uma relação de contiguidade material ou conceitual. Ah, material, ou seja, do que é feita a faca? A faca é feita de quê? A faca é feita de aço, não é isso? A faca é feita de aço. Então eu posso fazer aqui uma metonímia em que eu vou me referir à faca utilizando a palavra aço, uma relação material. Eu posso dizer, por exemplo, numa frase, olha, o homem enfiou o aço no pescoço do animal e o sangrou. É coisa horrível, né? Imagine lá uma cena do homem sangrando um boi, por exemplo, né? Enfiou a faca, ao invés de dizer faca, eu digo aço. Ele armou-se com aço e se sentiu poderoso. Aço aí seria o que? Seria faca. Tem uma relação de contiguidade aí de material, beleza?
Muito bem, entendido o que é metonímia, vamos aqui no próximo slide, que a gente trouxe aqui, ó, uma série de tipos. Aqui tem 12 tipos. Peguei aqui desse site, está aqui a fonte, vocês podem ir lá, né, para pagar aqui os créditos ao dono do material. Bom, então, quais são os tipos de metonímia? Os principais tipos são esses daqui, ó, o efeito pela causa, ou seja, o efeito pela causa ou a causa pelo efeito. Ao invés de eu me referir a causa de um problema ou de uma situação, eu me refiro ao efeito. Vamos ver aqui o exemplo para ver se você entende melhor. Ó, não respeitam nada, nem ninguém. Não respeitam meus cabelos brancos. Ó, cabelos brancos aqui é o que? Cabelos brancos é o efeito da idade avançada, certo? Então, quando eu digo assim, não respeitam meus cabelos brancos, eu quero dizer o seguinte, eles não respeitam nem a minha idade avançada. Já sou um senhor de 55 anos, por exemplo, quando eu tiver essa idade aí, né? Eu tenho já meus 65 anos, eles não respeitam isso. Ao invés de falar isso, eu digo, não respeitam os meus cabelos brancos, para me referir à minha idade. O cabelo branco é o efeito de uma causa. Qual é a causa aí? A idade avançada. E cabelos brancos seria o efeito disso. Beleza, então aqui é o tipo de metonímia que eu chamo o efeito pela causa. Olha o outro exemplo aqui, outro tipo. É quando eu me refiro a uma parte para me referir ao todo. Eu uso uma parte para me referir a um todo. Isso aqui é muito utilizado. Ó. Vai sair de casa, da casa dos meus pais. Vou sair da casa dos meus pais e ter meu próprio teto. Ó. Teto aqui é o que? É casa. É uma parte da casa que é usada para simbolizar o todo. Também quando o cara diz que na fazenda ele tem, digamos, 1000 cabeças de boi, né? Ele não tem só a cabeça do boi, obviamente, ele tem o boi inteiro. Isso aqui é uma metonímia, a parte para simbolizar o todo. Também antigamente, quando o cara ia casar com a moça, que ele ia lá e pedia a mão da moça em casamento. É uma metonímia, a parte pelo todo. Beleza, aí aqui, ó, também um outro, o autor pela obra. Isso aqui é muito comum. Ó, estou lendo Jorge Amado. Na verdade, o cara não está lendo Jorge Amado, que Jorge Amado, ninguém lê Jorge Amado, até porque Jorge Amado não existe mais nesse mundo físico. O que é que ele lê? Ele lê a obra de Jorge Amado, lê um livro do Jorge Amado. Então se refere no nome do autor, pega o nome do autor para se referir à obra dele. Isso é uma metonímia que a gente vai chamar do tipo autor pela obra. Outro exemplo aqui, ó, outro tipo de metonímia, o concreto pelo abstrato, o abstrato pelo concreto. Ó. Qual será o futuro da humanidade? Humanidade é um conceito abstrato. O conceito concreto aqui são os seres humanos, aqueles que existem concretamente. Então, quando eu digo futuro da humanidade, eu quero falar do futuro dos humanos. Então, aqui é um tipo de metonímia. Ó, outro exemplo aqui, o exemplo quinto, ó, a marca pelo produto. Isso aqui é muito utilizada no dia a dia. Ó. Vou pedir a empregada para arear essas panelas com Bombril. Olha, galera, Bombril é esponja de aço. O produto é esponja de aço. Bombril é uma marca. Então, aqui está usando, no lugar do nome do produto, está usando a marca. Porque antigamente só tinha essa marca. E aí, então, a gente achava que o produto era mesmo Bombril, mas não, depois que a gente descobriu que Bombril era uma marca, que coisa, né? Aí aqui o sexto exemplo, ó, o singular pelo plural. O aluno deverá manter silêncio na biblioteca. Ele está falando não de um aluno específico, mas de todos os alunos. Então aqui usou um singular para significar o plural, beleza? Continuando aqui, ó, o continente pelo conteúdo. Continente é aquilo que contém alguma coisa, uma garrafa, por exemplo, e o conteúdo é o que está dentro da garrafa. Aqui, ó, meu filho comeu um prato de arroz com feijão e bebeu um copo de groselha. O arroz e o feijão estava no prato, ele não comeu o prato, ele comeu o que? O conteúdo do prato. Ele não bebeu o copo, ele bebeu o que? A groselha, o suco lá que estava dentro do copo. Então aqui é o que a gente chama de continente pelo conteúdo. O oitavo tipo aqui, ó, a classe pelo indivíduo, ou o indivíduo pela classe. Quanto mais o homem constrói, mais o homem destrói. Destrói, né? Então aqui, ó, os seres humanos, está usando aqui o indivíduo para representar tudo. Quanto mais o homem constrói, mais o homem destrói, ou seja, os humanos, beleza? Aí o outro exemplo aqui é o nono, o instrumento pelo utilizador. Os compositores trabalhavam incessantemente dia e noite. Bom, os computadores trabalhavam incessantemente dia e noite. Na verdade, quem trabalhava eram as pessoas que estavam ali operando a máquina, né? Então aqui, ó, a matéria pelo objeto também, ó, usou todo o ouro que tinha para impressionar os convidados. Na verdade, usou as joias, né? O ouro ali é só a matéria. Isso aqui encaixa aquele exemplo que eu dei primeiramente lá, do aço no lugar da faca, né? A matéria pelo objeto.
O 11, o sinal pela coisa significada. A coroa espanhola está sendo comentada nas redes sociais. Na verdade, é a família real que está sendo comentada. Então, coroa aqui é o símbolo da família real. É a mesma coisa quando eu digo o seguinte: a cruz tomou conta da América. A cruz aí, na verdade, é o que? O cristianismo, símbolo do cristianismo. Aí aqui o último exemplo que a gente trouxe aqui, mas tem muito mais do que isso, ó. Então a gente ia passar a noite toda aqui só falando de metonímia. O proprietário pela propriedade. Vou ao veterinário com a minha cadela. Na verdade, eu vou ao consultório do veterinário, né? Eu não vou ao veterinário, eu vou ao consultório do veterinário. Muito bem, isso aí é metonímia, depois você vai voltar a rever cada uma para você compreender melhor. O terceiro exemplo é a catacrese. Catacrese, na verdade, galera, é uma metáfora desgastada. Lembre numa metáfora que se desgastou de tanto ser usada lá no começo, por não ter uma outra palavra, e foi se usando. Olha aqui o conceito, ó. Metáfora já absolvida pelo uso comum, um emprego tão corrente que não é mais tomada como tal e que serve para suprir a falta de uma palavra específica que designe determinada coisa. Exemplo aqui, ó, abusão, braços de poltrona. Aí aqui, ó, para lá. Não, isso aqui não. Uma coisa, né, por abusão. Aí aqui, braços de poltrona. Ora, poltrona tem braço? Não, braço é de uma pessoa. Isso daqui é uma palavra que é usada porque não tem um nome mais apropriado para isso. Ó, cair no logro. Também é usado aqui no logro porque não tem uma palavra mais apropriada para isso. Dentes do serrote. Quem tem dentes são o quê? Somos nós, seres humanos, os animais em geral, aqueles que têm dente, né? Serrote aquilo ali é por analogia, por metáfora, né? Só que ninguém hoje pensa mais em dente de serrote como metáfora. Nariz do avião, né? Aquilo ali é o nariz? Não, não é. É uma metáfora desgastada, só que de tanto ser usada como nariz do avião, ninguém mais pensa nisso. Ó, o pescoço da garrafa, aqui, virar um vaso de cabeça. Vaso não tem cabeça. Na sua casa, por exemplo, dente de alho, perna da mesa. Um outro exemplo bem clássico aqui, embarcar, por exemplo. É a palavra embarcar. Originalmente, embarcar era entrar num barco. É isso? Você vai entrar num barco, você vai embarcar. Só que hoje você usa essa palavra embarcar para se referir ao ônibus. Ele já embarcou, o ônibus dele já partiu. Para entrar no avião, já embarcou no avião. Para entrar no automóvel, já embarcou no automóvel. Então, embarcar é também um exemplo de catacrese. É uma metáfora que foi utilizada porque não tinha uma palavra mais adequada para dizer entrar no carro. Embarcou no carro. Entrou no trem, embarcou no trem. Aí foi ficando e ficou. E hoje embarcar, entrar em qualquer veículo hoje, qualquer transporte é embarcar, né? Mas originalmente embarcar é entrar no barco, não é isso? Bom, vamos ver aqui, continuando. Eu trouxe essa letra de canção aqui porque acho muito interessante. Ela é toda construída com base em catacrese. Olha só, a música falou e disse: gavião da minha foice não pega pinto. Gavião da foice, né? Aquela a parte da foice, né? Gavião da minha foice não pega pinto. Também a mão do pilão não joga peteca. O cabo da minha enxada não tem divisa. As meninas dos olhos não tem boneca. A bala do revólver não tem açúcar. O cano da carabina não vai torneira. A porca do parafuso nunca deu cria. A casa do João de Barro não tem goteira. O cravo da ferradura não vai no doce. A serra da mantiqueira nunca cerrou. A pata do meu cavalo não bota ovo. Eu não vou comer o pão que o diabo amassou. Os 4 reis do baralho não tem castelo. Também o 4 de paus não é de madeira. Por onde o navio passa não tem asfalto. O caminho que vai à lua não tem poeira. A cachaça não dá rasteira e derruba gente. A língua da fechadura não faz fofoca. Para fazer este pagode não foi brinquedo. Eu me virei do avesso e não sou pipoca. Que maravilha, né? Fez aqui um uso assim de catacreses e construiu uma letra muito bacana, muito engraçada. Ok, então a sinestesia. O que é a sinestesia, galera? Isso aqui, ó, veja bem, nós temos os 5 órgãos do sentido, né? O olfato, o paladar, o tato, a visão, a audição. Então, cada um desses órgãos do sentido, obviamente, é responsável por captar determinada sensação.
que acontece na sinestesia? Eu troco o órgão do sentido aqui, ó. Ocorre quando associamos sensações auditivas, táteis, degustativas, visuais ou olfativas a órgãos de sentido diferentes dos naturais. Por exemplo, aqui, ó. Agora, o cheiro áspero das flores leva-me aos olhos por dentro de suas pétalas. Isso aqui é um verso de Cecília Meirelles, belíssimo. Ó, o cheiro áspero das flores. O que é áspero? Áspero é o contrário de macio. Com o que é que a gente percebe a maciez? É com o tato. Só que aqui, ó, o cheiro áspero das flores está associando a aspereza ao cheiro. O cheiro é algo que a gente vai sentir com o quê? Hein, galera? Com olfato, né? Com olfato, não com o tato. Então aqui trocou, inverteu os órgãos do sentido. É isso que a gente chama de sinestesia. Aqui um outro exemplo, ó. O céu ia envolvendo-a até comunicar-lhe a sensação do azul, acariciando-a como um esposo, deixando-lhe o odor e a delícia da tarde. Veja só, o azul do céu aqui sendo tratado como se fosse sentido pelo tato, acariciando, que coisa louca, né? É um exemplo bem clássico para a gente compreender quando você diz assim: nossa, eu gosto tanto de ouvir o cantor Caetano Veloso, tem uma voz macia, por exemplo, voz macia. Olha, a voz a gente percebe com o ouvido, não com o tato. Ou então quando você diz ela me olhou com um olhar muito gelado, eu não gostei, olhar gelado, veja bem, percebendo o gelo a gente percebe também no tato, não com a visão. Beleza, então isso é sinestesia. E para fechar aqui essa aula de hoje, nós temos aqui a perífrase ou antonomásia. Antonomásia, que nome esquisito, né? Perífrase ou antonomásia. É mais difícil você lembrar do nome do que do conceito, do que ela designa. O que é uma perífrase? Que é a substituição de um nome por uma palavra ou expressão que a identifique. Por exemplo, aqui, quem é esse cara? É o Ronaldo. Aí você olhando para ele, você sabe quem é, mas tem o outro Ronaldo. De qual Ronaldo você está falando? Estou falando do fenômeno. Ah, então aí você já sabe. O fenômeno. Ó, o ex de Ronaldo Fenômeno disse estar grávida, mas jogador fez vasectomia. Que coisa terrível, né? Então aqui, quando associa esse adjetivo, na verdade aqui, fenômeno, originalmente é um substantivo, né? Mas aqui está no sentido de adjetivo. O fenômeno. Ó, fenômeno para designar Ronaldo. Então, quando você fala Ronaldo por fenômeno, esse fenômeno aqui é o que a gente chama de perífrase. Seria a mesma coisa quando diz Pelé, o rei do futebol, por exemplo, né? O que mais aí que nós temos de perífrase? Quando diz Roberto Carlos, o rei do pop. Também as cidades, quando fala São Paulo, a cidade da garoa, para se referir a São Paulo, a cidade da garoa. A cidade luz, para se referir a Paris, né? E é claro que é a minha cidade, Marabá, no sul do Pará, sudeste do Pará. Qual é uma perífrase? A cidade relicária, né? Marabá, a cidade relicária. Beleza, galera? Então é isso. Foi isso que eu programei aqui para esse primeiro vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, então, a gente vai ver os outros grupos de figuras de linguagem para a gente continuar o nosso estudo. Então, aguardo vocês lá. Um abraço, até a próxima.